Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Neste episódio, nós estamos iniciando, estreando um novo quadro que se chama Ordem Natural Desconstruindo a Modernidade. E para este primeiro episódio, nós preparamos uma discussão sobre o livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. C.S. Lewis aí é um escritor bastante conhecido, e muito querido também nos meios conservadores. É um ensaio que ele escreveu nos anos 40, em 1943, se eu não me engano. Antes de prosseguir, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Anchor, no Rumble, no Getter, e não pretendemos sair de lá tão cedo. E aí, Lucas, quais são as tuas observações preliminares acerca dessa obra aí do C.S. Lewis? Tudo bom, Madaloso? Então, eu queria, antes de começar a falar da obra em si, né, da Abolição do Homem, falar um pouco do C.S. Lewis, né, quem ele é, apesar de ser um escritor conhecido, né, com bastante renome, e dono de uma obra vasta, né, vários livros. Ele é mais conhecido pelo livro de ficção As Crônicas de Nárnia, né, que foi retratado no cinema. Então, ele é conhecido muito pela essa obra de ficção, mas ele escreveu vastamente, né, obras como essa, Abolição do Homem, que são ensaios de não ficção. Escreveu muito sobre teologia cristã. O C.S. Lewis, ele foi, depois de um período longe, né, ele foi batizado primeiro na chamada igreja, na igreja anglicana, né, na igreja, ele é irlandês, né, e foi batizado na igreja inglesa, né, que é a igreja anglicana, e depois de um período, né, sem fé, né, longe da fé, ele retornou, né, se reconverteu, voltou, né, ao anglicanismo aos 32 anos de idade, por influência de um outro grande escritor de ficção, e que se converteu ao catolicismo, no caso, né, que é o Tolkien, que escreveu aí O Senhor dos Anéis, também, né, retratado nos cinemas. E então ele escreveu vastamente sobre o cristianismo, sobre assuntos a respeito, como nós vamos ver hoje, da moral, ciência, ensaios literários. Então foi assim, ele tem uma obra bastante vasta, tanto na ficção como na não ficção. Ele nasceu no final do século XIX, né, mais precisamente em 1898, e morreu em 1963. Foi durante a vida inteira, praticamente, né, professor de literatura inglesa, então era um sujeito de extraordinária cultura e um domínio muito grande da língua inglesa, o que se manifestava nas obras dele, inclusive. E na Abolição do Homem, o C.S. Lewis vai defender, de um ponto de vista geral, e o Madaloso vai nos detalhar o argumento do C.S. Lewis, mas ele vai defender a ideia de que existe uma lei, que os valores morais são objetivos e que, portanto, a moral existe enquanto lei natural, né? Ou seja, no sentido de que ela está inscrita no mundo e o ser humano deve buscar, né, essa realidade da lei natural. Então, só que ele não fala isso da boca para fora. Muitos dos princípios dessa lei natural que ele vai comentar, e que, segundo ele, está inscrito em diversas tradições, desde o taoísmo da China, passando pelo livro dos mortos do Antigo Egito, o judaísmo, o cristianismo, as diferentes tradições religiosas e filosóficas em Platão, e até mesmo na filosofia moderna, com John Locke. Ele também praticou na sua vida alguns desses princípios morais, né? A gente vê evidências na sua própria biografia de que ele levou a sério
Isso. Na minha visão, uma das manifestações disso é o fato de que um dos princípios morais que ele vai mencionar depois é nós amarmos a nossa pátria, né? Amarmos a sociedade da qual nós fazemos parte, né? Da ordem social da qual nós somos integrantes. Isso se manifestou, por exemplo, quando ele se voluntariou para lutar na Primeira Guerra Mundial, né, no Exército Britânico, e logo em seguida, um outro valor moral se manifesta em ocasião da tragédia da guerra, que é o amor ao próximo, né, aos seus amigos, às pessoas que nós gostamos, compartilhamos a nossa vida, que ele vai adotar, né, ele vai adotar a família de um amigo que é onde esse amigo acaba por falecer em decorrência da guerra, e ele passa a vida inteira enfim, né, adotando no sentido de sustentar. A gente vive num mundo ali onde, por exemplo, as viúvas, né, muitas vezes não tinham meios de subsistência depois que o homem, que normalmente era quem era o responsável por trazer o sustento material da família, por algum acidente morria precocemente. E ele acabou por adotar essa família, né, não só materialmente, mas também emocionalmente, em razão dessa perda. E é justamente nesse contexto do período ali, né, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até meados da Segunda Guerra Mundial, que o C.S. Lewis começa a refletir em torno das questões fundamentais, dos ideais e valores e ideologias que moveram essa modernidade a partir do século XX. Ele começa uma série de trabalhos nesse contexto, e entre eles está justamente a abolição do homem, né, que é formulado no contexto de algumas conferências, né, na estrutura de 3 conferências ali, que ele dá, e acaba por ser publicado essas conferências sob a forma desse livro, né, que é um pequeno livro no sentido do volume, da quantidade de páginas, mas é um grande livro no sentido da profundidade da reflexão. Acaba sendo publicado em 1943. Segundo algumas pessoas que são especializadas em C.S. Lewis, né, essa primeira edição ela não teve muito sucesso, muita repercussão, né? Foi depois, de uma segunda edição, né, que o livro ganhou alguma popularidade e exerceu influência em diversas pessoas, entre elas o Papa Emérito Bento XVI, né, Joseph Ratzinger. Então, assim, é um livro muito importante, discutido até hoje, e com uma reflexão muito profunda em torno da modernidade, principalmente dos ideais, né, cientificistas que animam a modernidade, e que rejeitam, então, a herança moral, né, dos valores morais, o conhecimento, né, e a metafísica construída ao longo de séculos, né, inscrita nas tradições religiosas, na filosofia clássica, e segundo, então, um estudioso de C.S. Lewis, o Michael Ward, escreveu um livro chamado After Humanity, A Guide to C.S. Lewis, The Abolition of Man, ou seja, depois da humanidade, um guia para a abolição do homem de C.S. Lewis. O que o C.S. Lewis reflete a partir de né, é um livro difícil, né, porque ele não tem assim tanto uma preocupação didática, uma reflexão muito profunda sobre esse tema. Então, um leitor pouco experimentado na obra de C.S. Lewis, em assuntos como cientificismo, filosofia moral, ética, né, pode não captar as ideias essenciais do livro. Segundo Michael Ward, o C.S. Lewis apresenta uma versão mais simplificada das ideias da abolição do homem, e principalmente essa ideia de que existe uma moral objetiva, inscrita numa lei natural, né, estaria presente nos 4 primeiros capítulos de uma outra obra do C.S. Lewis, que em português foi traduzida como Cristianismo Puro e Simples, né?
ali, nos 4 primeiros capítulos do livro 1 dessa obra, né, o livro é dividido em partes, você tem uma exposição, segundo Michael Ward, mais simplificada das ideias fundamentais defendidas no ensaio da abolição do homem, que começa, e aí o Madaloso pode depois nos falar com mais detalhes, que começa com uma coisa assim que à primeira vista, né, pode ser algo banal, desimportante, que é uma análise, uma crítica bastante contundente de um livro didático que ele havia recebido, um livro didático de 2 professores, né, de 2 escritores, que era um livro didático sobre língua inglesa, né, literatura e língua inglesa. E aí ele inicia a reflexão dele fazendo a crítica desse livro, né, que para poupar, né, os autores, né, e para o público à época não saber exatamente qual livro ele estava se referindo, ele chamou o livro de livro verde, né, e dá dá pseudônimos para os autores, né? Isso foi justamente uma questão de caridade com relação aos autores, né? Só que eles não foram tão embrulhados no livro, né? Imagina tu escrever um livro e ter que enfrentar a crítica do C.S. Lewis. Exato. É um ato de caridade mesmo. Eu particularmente não gostaria. Então, fala aí um pouco, né, como é que o livro está estruturado, Madaloso. Então, né, como tu mesmo mencionou, né, o C.S. Lewis, ele começa o ensaio dele comentando sobre esse livro verde, né, que ele chama. Esse é um livro didático de inglês, de língua inglesa, que vinha sendo distribuído nas escolas da Inglaterra. E ele recebeu um exemplar desse livro, e ele começa mencionando uma passagem em que os autores, né, eram dois autores, comentaram uma outra passagem do escritor Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que era um escritor e poeta britânico da época do romantismo, assim, mais ou menos de 200 anos atrás. E nessa passagem, né, tinham 2 turistas contemplando uma cachoeira. Um deles disse que a cachoeira era sublime, com o qual o Coleridge concordou, né? O outro disse que a cachoeira era bonitinha, né? Ele usa a expressão, a palavra em inglês é pretty, né? Pretty às vezes se traduz como bonita, enfim, mas eu acho que a melhor tradução seria bonitinha, né? E o Coleridge, ele desprezou essa observação como estando em desacordo com o que a cachoeira realmente era, né? De acordo com os autores, os escritores, né, desse livro didático, né, quando esses 2 sujeitos, né, disseram que a cachoeira era sublime, né, ou bonitinha, né, embora eles, de acordo com esses autores, parecessem estar fazendo uma afirmação, uma observação sobre a cachoeira, né, ou seja, sobre uma realidade objetiva fora deles, na verdade, eles faziam uma observação sobre os seus próprios sentimentos, né? Isso é o que afirma, né, os autores desse livro verde, né, desse livro didático. E o Lewis, então, diz que quando, né, o estudante lê essa passagem no livro verde, né, quando ele lê isso aí, ele vai acreditar em 2 proposições. Primeiro, que todas as proposições contendo um predicado de valor são afirmações sobre o estado emocional daquele que fala. E segundo, que todas essas afirmações são irrelevantes. Ou seja, o livro está nos ensinando, né? O livro didático de escola está nos ensinando que não existem valores objetivos na realidade. Tudo é subjetivo e sem nenhuma aplicabilidade universal. O Lewis menciona vários outros exemplos tirados, né, do livro, isso ainda no capítulo 1, né, são 3 capítulos, em que parece muito esse subjetivismo, esse relativismo, né? Mas eu acho que esse exemplo já basta para o nosso resumo aqui desse episódio, né? E ele conclui, então, que o estudante, que deveria estar recebendo lições de gramática, de língua inglesa, na verdade está recebendo lições de filosofia, né? E como consequência, os professores, né, com esses ensinamentos, eles não estão formando homens de verdade, mas o que ele chama de homens sem peito, né? Ou seja, o peito representa a parte espirituosa do homem, né? Ou seja, eles estão formando homens sem espírito, porque o que é próprio do homem é justamente essa capacidade de captar a ordem natural objetiva e de participar dela. Depois o Lewis, né, ele afirma que até os tempos modernos, né, todo mundo acreditava
que certas reações emocionais nossas, suscitadas por algum objeto, né, podiam estar de acordo ou em desacordo com o objeto. Ou seja, que os objetos podiam merecer a nossa aprovação, os objetos externos, né, podiam merecer a nossa aprovação ou desaprovação com base no seu status objetivo. Ou seja, o objeto pode receber certas respostas, né, certos sentimentos. O objeto pode receber certas respostas que podem ser mais apropriadas a ele do que outras. Né? E assim com todos os outros valores, né? Não apenas valores estéticos. Né? Ou seja, para as civilizações tradicionais, né, não apenas a civilização cristã, claro, a civilização cristã ainda dá um passo adiante, né? Ela consegue, né, ter uma evolução com relação a isso, né? Mas já todas as civilizações tradicionais, né, todas as grandes civilizações que precederam a modernidade, né, não existia essa diferença entre fato e valor. A realidade em si contém esses valores. E se nós conseguirmos identificar o bem, o belo e o justo na realidade, em objetos e coisas, né, e eventos realmente bons, belos e justos, né, que mereçam esse julgamento, então o nosso julgamento está de acordo com aquela realidade. E essa noção de que existem valores objetivos na realidade, de que eles não são simplesmente subjetivos, né, essa noção é o que o C.S. Lewis chama de Tao, que é uma noção da filosofia chinesa, né, que significa mais ou menos o caminho, né, ou a vida na ordem. Lucas, quais são os princípios, né, que o C.S. Lewis menciona que estão incluídos no Tao, né, o que formam o Tao? Sim, é bom a gente, para definir o que o C.S. Lewis quer dizer com Tao, né, a gente tem que fazer um esclarecimento. Né? Na verdade, ele usa essa palavra para sintetizar o que ele chama de uma moral baseada na lei natural, em primeiro lugar. Ou seja, os valores morais são objetivos e cabe ao homem sair de si, da sua subjetividade, para entender a realidade e enxergar, né, inscrito na natureza das coisas, no logos, né, na ordem do mundo, essas leis naturais. Tá? Então, a primeira reflexão que eu queria fazer aqui, antes da gente definir o tal, é justamente o fato de que lei aqui não é no sentido de legislação, né? É no sentido que nós hoje utilizamos de lei científica, ou seja, de algo que está inscrito na realidade e existe independente da nossa vontade. E quais são essas leis que, segundo o C.S. Lewis, estariam inscritas na realidade e que a tradição não só do taoísmo chinês, mas do judaísmo, do cristianismo, do paganismo primitivo, da filosofia clássica de Platão e Aristóteles, e até mesmo filósofos modernos, né, como John Locke, quais são essas leis, né, que foram sendo descobertas ao longo do tempo. São basicamente 8 leis, que segundo C.S. Lewis, né, seria o código do Tao, ou da lei natural. A primeira lei é a lei da benevolência geral. O que é a lei da benevolência geral? São as regras do tipo não matarás, né? Não matar, não caluniar, né? Ajudar o próximo, trabalhar para o bem comum, ou seja, é você não agredir os seres humanos, é colaborar com uma boa ordem social. Por isso, benevolência geral, é você ter, né, benevolência com as pessoas de maneira geral. Depois, a benevolência especial, que é justamente com aquelas pessoas que não são próximas. Então, respeitar a autoridade da família, amar a sua família, amar o seu vizinho, o seu próximo, os seus amigos. A terceira lei é deveres para com parentes, os mais velhos e os ancestrais, que é respeitar o pai e a mãe, cuidar e respeitar os idosos, que é uma coisa que hoje, né, parece que se perdeu. Respeitar os defuntos, né, as pessoas que morreram, né, prestar o devido reconhecimento. A quarta lei é deveres para com os filhos e a posteridade. Então, basicamente é cuidar dos filhos e principalmente como manifestação do dever, né, de cuidado com a posteridade, ter filhos, né, constituir famílias. Quinta lei é a lei da justiça. A lei da justiça ele divide em basicamente 3 tipos de justiça. Primeiro, o que ele chama de justiça sexual, que nada mais são do que regras para não se cometer adultério e amar, né, aquela pessoa que você contrai o matrimônio, né, no caso, a mulher ou o homem.
A segunda é a justiça enquanto honestidade, que é não roubar, não explorar, né, as pessoas, respeitar a propriedade de cada um, né, dar aquilo a que cada um merece, né? E a terceira e última é a justiça no tribunal e, digamos assim, nas relações políticas de maneira geral, né? Que é não subornar ou aceitar suborno, não dar falso testemunho, equidade na hora de aplicar a lei, ou seja, a noção de rule of law, né, que é uma coisa que hoje parece que no Brasil, né, não está funcionando muito bem. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando aqui, né, de aplicar as leis independente, né, das nossas preferências pessoais e de quem, né, a quem você está aplicando a lei, né, os juízes estão aplicando a lei. A sexta lei é a lei da boa-fé e veracidade, que é não mentir, ser fiel e cumprir com a sua palavra empenhada. A sétima lei, que é a lei da misericórdia, ajudar os pobres e doentes, os órfãos e viúvas, né? Porque é um mundo, como eu disse, as viúvas volta e meia, né, ficavam desamparadas. E ajudar os migrantes, né, as pessoas que estão aí de passagem no lugar onde você vive, você ser cordial com o estranho, né, com a pessoa que está entrando, né, na sua sociedade. E por último, a lei da magnanimidade, que é o direito da autodefesa e de defender os outros, principalmente os mais fracos, de agressões e tudo mais. O dever de lutar pela sua liberdade e a liberdade de todos. E aceitar com dignidade a sua mortalidade, né? Aquela humildade quando você vê que você, né, está de passagem no mundo, digamos assim, e não buscar achar que, né, que você é maior do que tudo isso. No meu entendimento, o Tao, na verdade, né, todas essas 8 leis, elas são variações de leis que dizem respeito ao que você deve amar, né? Ao entender a realidade, você vai amar essa realidade e vai buscar agir bem com ela, porque é a realidade na qual você faz parte e está inserido. Então, no fundo, são regras para amar o próximo, amar a família, amar o amor romântico, né? O amor romântico pela pessoa amada, né? A gente não está falando aqui, como hoje se confunde, né, de sexualidade, a gente está falando de amor romântico, o amor à pátria, sociedade na qual você faz parte, e por fim, e acima de tudo, o amor a Deus e a sua criação, né, que proporciona tudo isso, todos esses princípios morais e tudo aquilo que é de importante no ser humano, que é a sua família, a boa sociedade onde ele vive, o amor da sua vida, enfim. Então, o Tao, né, essa palavrinha, é esse código moral que, segundo C.S. Lewis, foi reconhecido de maneira diferente em várias tradições filosóficas e religiosas, e que essa universalidade ela existe por quê? Porque ela reflete a realidade. Os valores eles têm uma objetividade e, portanto, uma universalidade. Perfeito. Então, o C.S. Lewis vai nos dizer, então, que para os professores e educadores que estão dentro do Tao, dentro dessa tradição, desse universo de objetividade, a tarefa consiste em treinar o aluno a ter as reações adequadas ao real valor do objeto. Para aqueles que estão fora do Tao, por outro lado, né, se eles aderirem inteiramente às suas premissas, ou seja, as levarem até as suas consequências lógicas, eles devem considerar todos os sentimentos como igualmente não racionais. Ou seja, não racional significa nem racional e nem irracional. Nem entra em questão, é tudo sem significado nenhum, não tem sentido. Né? Então, aos desmistificadores, restam duas alternativas. Eles podem, com base nessas premissas, ou querer remover todos os sentimentos da mente do aluno, né? De modo que não haja nada de valor moral, estético ou espiritual, ou então encorajar alguns sentimentos e valores em detrimento de outros, né? Por razões que nada tem a ver com justiça intrínseca ou com a adequação desses sentimentos à realidade, porque para eles isso está fora de questão, né? Mas valores, né, que passam a ser arbitrariamente selecionados pelos desmistificadores, ou seja, nós estamos então entrando no campo da engenharia social, né? E de acordo com Lewis, né, os autores desse livro didático,
E o Lewis, ele acha que eles não são mal intencionados, né? Ele inclusive fala, eu não sei se eles pensaram 5 minutos nessa questão que eu estou refletindo, né? Eu realmente não tenho a menor ideia se eles realmente compreendem, assim, as implicações do que eles estão dizendo, né? Na verdade, o Lewis, ele assume isso, até porque no fundo, ele avaliando o livro, ele não acha que esses caras tenham inteligência suficiente para, digamos assim, ter essa intenção, né, maliciosa. Então, de acordo com o Lewis, né, no próprio ato de escreverem um livro, né, os autores eles atestam que deve existir pelo menos alguns valores, né, que não são subjetivos e relativos. Né? Por quê? Porque eles estão escrevendo o livro, né, com o objetivo de convencer os alunos de certas coisas, certo? Mesmo que eles acreditem que essas convicções que eles desejam inculcar nos outros não são intrinsecamente justas, né, ou boas, desculpa, eles certamente acreditam que são um meio, né, para algum estado da sociedade que eles consideram desejável e bom. Né? Ou seja, o Luiz diz que o ceticismo deles em relação aos valores vale apenas para os valores de outras pessoas. Né? Sobre os valores deles, eles não são céticos. Né? Com relação aos valores deles, eles não fazem essa crítica. Né? E aí ele afirma, aspas, um grande número daqueles que desmistificam os valores tradicionais, ou, como eles dizem, sentimentais, têm em segundo plano valores próprios que eles acreditam ser imunes ao processo de desmistificação. Fecha aspas. Então, é assim, sempre vai haver um critério da razão prática, ou seja, algo que irá guiar as nossas ações, porque nós agimos no mundo, e ação implica escolhas, e as nossas escolhas são, em última análise, escolhas morais, escolhas que são baseadas em critérios de valores. Né? Uma das alternativas que o Lewis postula, né, eles não, se eu não me engano, eles não chegaram a mencionar, os autores do livro, isso no livro, né, do livro que ele está analisando, mas que o Lewis postula, né, de como esse novo critério pode emergir, que é esse novo critério, né, das nossas ações, seria um novo critério seria o critério materialista e biológico. Né? Os inovadores da moral, eles podem simplesmente dizer que as nossas escolhas podem ser justificadas, né, baseadas em critérios biológicos. Consequentemente, a nossa moral será uma moral baseada nos instintos, na biologia humana. Mas aí fica a pergunta, por que devemos obedecer aos nossos instintos? E quais instintos devemos obedecer quando existem mais de um instinto e eles entram em oposição e conflito? Devemos simplesmente obedecer ao instinto que naquele momento é o mais intenso? Né? O fato é que as respostas para essas perguntas são respostas morais e que não podem ser justificadas de forma circular. Nós devemos obedecer aos nossos instintos porque é o nosso instinto fazer isso. Não, né? Isso sim é algo sem significado, não tem sentido essa frase. Né? E de alguma maneira ou de outra, as pessoas irão justificar as suas ações mediante valores, né? Mesmo que elas não percebam isso. E aí ele continua, né? Fora do tal, nenhum julgamento de valor pode ser feito de forma consistente. Né? E as tentativas modernas de eliminar apenas algumas partes da moralidade tradicional, por alguma razão racional, né? Ou, por exemplo, as tentativas de reduzir a moralidade à biologia, sempre procedem selecionando arbitrariamente uma parte do tal e usando-a como fundamento para desmistificar e refutar outras partes. Ou seja, o relativista, ele seleciona. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Né? Por exemplo, quando a esquerda, né, fala em tolerância, né, para justificar a abolição da moralidade tradicional, eles esquecem que a tolerância é um princípio do tal. E sem o tal não existe tolerância. Né? Ou seja, eles não compreendem a inconsistência enorme na qual eles estão incorrendo. E o capítulo final, o terceiro capítulo, ele descreve as consequências últimas desse processo de desmistificação de valores. Né? Ou seja, se isso, né, for consistentemente levado, se esses princípios forem consistentemente seguidos até as suas últimas consequências. Né? Qual seria o resultado? Um futuro, né, um futuro próximo, ele diz, um futuro não muito distante, no qual os valores e a moral da maioria das pessoas são controlados por um pequeno grupo de tecnocratas e cientistas que governam o mundo. E esses valores são manipulados, né, mediante artimanhas psicológicas e instrumentos, né, da ciência aplicada, e que esses engenheiros, né, como são esses engenheiros sociais, como eles são incapazes de enxergar em qualquer valor objetivo, acabam sendo governados e controlados pelos seus próprios instintos. E aí, né, é muito interessante notar que quando nós chegamos nesse estado de coisas, nós não temos mais o homem triunfando
sobre a natureza e conquistando a natureza. Mas é a natureza que está conquistando o homem, né? Porque a natureza controla os controladores e os controladores nos controlam. Essa é a conclusão do Lewis. Ou seja, o animal, né, a natureza, se voltou contra o domador, o homem. Por quê? Né? Ora, se esses homens não acreditam em valores objetivos, o que vai acontecer? Eles vão ser governados pelos instintos. Né? O instinto mais forte e mais intenso do momento vai triunfar. E ao renunciar à reflexão racional sobre suas próprias motivações, os controladores não serão mais reconhecidamente humanos e os controlados se tornarão robôs, instrumentos nas mãos dos controladores. Então é assim que se dá a abolição do homem. Aí eu pergunto, né? Não é mais ou menos isso que nós estamos vendo atualmente, no século XXI? Eu entendo que nós estamos nesse momento, que o C.S. Lewis talvez anteveu, né? Não em conteúdo, mas na forma, na lógica, que os ideais que abrem o século XX, mas que foram alimentados antes, a partir do iluminismo, até mesmo no Renascimento, de certa forma, nós estamos vivendo o desdobramento, né, e as etapas, talvez, finais desse processo. E aí, o título desse final, né, do livro, que é justamente o título do livro, Abolição do Homem, a palavra abolição, ela expressa justamente essa dualidade que ele examina nesse capítulo final. A abolição é, ao mesmo tempo, libertação, né? Por exemplo, a abolição da escravatura, né? É abolir-se, né? É abolir algo que oprime, nos limita, de um lado. Mas aí que vem... Nos limita mais do que oprime, nesse sentido, né? Exatamente, né? Mas aí que vem o paradoxo que ele está tentando examinar e a corrupção desse ideal de abolir, né, do homem se desenvolver plenamente, né? Que é eliminar-se. Ao também eliminar todas as barreiras que nos moldam, né, nós eliminamos a nossa própria humanidade, nós abolimos o homem. Né? Então é uma abolição do homem, mas a questão que o C.S. Lewis está colocando é o seguinte: nós estamos nos abolindo do quê e em nome do quê? Essa que é a questão. Porque essa foi a reflexão que também ele fez a respeito da Segunda Guerra Mundial, né, da Inglaterra. Ele diz assim: nós sabemos, e é justo que nós lutemos contra o nacionalsocialismo, o nazismo, mas nós estamos lutando contra em nome do quê? Em favor do quê? E ele temia justamente que, para combater o mal, nós acabássemos, por exemplo, praticando o mal. Ao combater o nacionalsocialismo, nós acabássemos, né, sendo socialistas. Né? E é isso que ele vai refletir. Ou seja, acaba virando uma anulação completa do homem, né, tanto daqueles que se veem submetidos aos controles dos inovadores, né, dos manipuladores, como aqueles que são os manipuladores inovadores que agora, né, se limitam a seguir, né, seus próprios desejos e caprichos, como animais, né, seguem os seus instintos, os seus desejos, os seus caprichos, né, e justamente essa é a diferença entre o homem e o animal. E isso é a verdadeira liberdade. A liberdade é você escolher refrear as suas paixões. Isso é o processo civilizatório que está sendo abolido, quando tudo vira relativo, do ponto de vista moral, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos mais primários e instintos mais primários. Nós deixamos de ser seres humanos e nos rebaixamos a animais. E, no caso, aqueles que são manipulados por esses que se rebaixaram a animais, se tornam robôs, se tornam coisas. Né? Assim como o animal lida, né, com as outras, com o seu ambiente. Ele lida as coisas como meios para a satisfação dos seus apetites. Então, isso é o que C.S. Lewis, de certa forma, está refletindo. Então, eu queria só, eu acho assim, citar alguns trechos que refletem muito bem essa situação, né, que o C.S. Lewis está comentando. Então, ele começa o seguinte, dizendo o seguinte, abre aspas, porque o poder do homem de torná-lo aquilo que ele quiser, na verdade significa, como vimos, o poder de alguns homens de fazer o que eles quiserem de outros homens. Em todas as eras, sem dúvida, a educação e a cultura tentaram, em certo sentido, exercer esse poder. Mas a situação que devemos esperar será nova em dois aspectos. Primeiro, o poder terá crescido enormemente.
Daí em diante, os planejamentos educacionais terão alcançado muito pouco do que intentaram, e de fato, quando nós os lemos, constatando como Platão queria que cada criança fosse criada como um bastardo em um escritório, e como Locke pretendia que as crianças não tivessem sapatos permeáveis nem gosto pela poesia, podemos muito bem agradecer a obstinação benéfica de mães reais, babás reais e, acima de tudo, filhos reais pela preservação da raça humana dentro dos limites da sanidade que ainda resta. Mas os moldadores de homens da nova era estarão armados com os poderes competentes do Estado e a tecnologia científica. Nós teremos ao menos uma raça de manipuladores realmente capazes de moldar toda a posteridade segundo o que lhes aprouver. Ou seja, o que ele está dizendo é que a coisa se modificou. Se antes essas pretensões megalomaníacas de criar o homem segundo algum projeto, algum desejo político, ideal de sociedade perfeita, né, eram impedidos pelos homens e mulheres reais, hoje, com os instrumentos de coerção do Estado moderno e da ciência, essa resistência já não é mais possível. E ele prossegue. A segunda diferença em relação ao passado, né, quando nós nos defrontávamos com essas pretensões de alguns manipularem, né, muitos, essa segunda diferença, prossegue Lewis, é ainda mais importante. Nos sistemas mais antigos, ambos os tipos de seres humanos que os professores desejavam produzir e seus motivos para produzi-los foram prescritos no tal, ou seja, a moral tradicional. Uma norma a qual os próprios professores, ou seja, os manipuladores, enfim, né, se submetiam e da qual eles não reivindicavam liberdade de se afastar. Eles não moldavam as pessoas para algum padrão que haviam escolhido. Eles passavam adiante o que eles recebiam. Iniciavam o jovem neófito nos mistérios da humanidade que lhes foram legados e eles legavam da mesma forma. Agora, tudo isso será mudado. Os valores são atualmente meros fenômenos naturais. Os juízos de valores deverão ser produzidos no aluno como parte de seu condicionamento. Qualquer que seja o tal existente, ele será o produto da educação, não o seu ponto de partida. Os manipuladores se emanciparam de tudo isso, ou seja, os manipuladores agora não mais se submetem a uma mesma lei moral dos manipulados. A relação se tornou diferente. Antes, os manipuladores, né, manipulavam as pessoas, né, segundo uma própria lei a qual eles mesmos estavam submetidos. E agora, não mais. E nesse caso anterior, né, falar em manipulação seria uma figura de linguagem também, né? Manipulavam, não ensinavam, né? Transmitiam o conhecimento, né? Exatamente, manipular no sentido mais literal da palavra, de você moldar alguém. Né? Eles sabem como produzir consciência e decidir que tipo de consciência eles irão produzir. Eles mesmos estão fora, acima, pois estamos presumindo o último estágio da batalha humana com a natureza. A vitória final foi conquistada, a natureza humana foi conquistada, e é claro, também conquistou. Qualquer que seja o sentido que essas palavras possam assumir agora. Então, o que ele está falando é que é a distopia da modernidade. O que é essa distopia da modernidade? Como bem mesmo o Madaluz falou, é uma situação onde o desejo, os caprichos de uma minoria, né, que controla agora os meios de produção, que controla agora a ciência e o conhecimento, que diga-se de a mídia, que diga-se de passagem, e as instituições de ensino, diga-se de passagem, C.S. Lewis não é contra a ciência. O que ele está dizendo é que se perverteu a verdadeira função da ciência. Então, o desejo e o capricho, né, desses que controlam, né, esses meios. Aliás, eu não conheço ninguém que seja realmente contra a ciência, né? Geralmente, quando alguém é acusado de ser contra a ciência, as chances, né, da pessoa estar sendo difamada é muito grande, né? Exato. Então a distopia é essa, é uma minoria que vai governar os valores morais, vai criar valores morais, vai determinar regras sobre a maioria, mas esse governar, esse determinar regras sobre a maioria vai, na verdade, é apenas para atender os desejos e caprichos dessa minoria. Porque ao terem conhecimento, né, ao tornar todos os valores morais transparentes, né, como
estados emocionais, etc., eles mesmos não mais se deixam moldar, né, a partir dos valores morais. Então, esse é hoje o que nós estamos vendo, né? Pessoas... E são moldadas pela natureza, ou seja, pelos instintos. Então seria, Exato. digamos assim, a vingança da natureza, né? O homem conquistou a natureza, entre aspas, né? E a natureza agora está conquistando o homem novamente, né? Podemos dizer assim, essa mais ou menos é o que o C.S. Lewis diz no capítulo 3, né? Conquistando os conquistadores da Tantos natureza. conquistadores, exato. Exatamente. E essa é o que nós estamos vendo, né? Hoje, um grupo de pessoas, né, muito rica, muito influente, né, determinando, a partir de relatórios, propagandas, como o mundo será e como os seres humanos devem se sentir. De certa forma, isso está sintetizado no famoso slogan, né? Se tornou recentemente famoso slogan do Fórum Econômico Mundial, que está por trás daquilo que se chama de grande reset, né? Que é você não terá nada e será feliz. Só que tem uma outra parte, né? Se nós não teremos nada, eles terão tudo. E isso é a mesma relação de poder que o C.S. Lewis está alertando nesse ideário cientificista, tecnocrático, de que, né, não é que nós controlaremos a natureza. Alguns controlarão os meios para controlar a natureza e, consequentemente, esses que controlam as técnicas de manipulação e controle da natureza nos controlarão. Ele inclusive fala, né, tem uma passagem que ele diz que é mais ou menos assim, né? Não é o homem que está controlando a natureza. São alguns homens que estão controlando outros homens utilizando a natureza como um instrumento. De alguma forma, o progresso da ciência, pelo menos o progresso da ciência aplicada, né? É mais ou menos isso. Sem Né? dúvida. Nunca na história da humanidade a desproporção entre o poder, né, das elites e do povo teve tão grande. Exatamente. Ou você, né, quem está nos ouvindo vai querer nos convencer que existe, mesmo num sistema democrático, o mesmo grau de influência sobre as decisões entre o sujeito comum, vamos supor o dono de uma pequena loja, né, de bairro, de comunidade, e o Jeff Bezos, dono da Amazon, e o Bill Gates, dono da Microsoft. Né? Essa é a ilusão hoje que essas mesmas elites propagam, né? Que as nossas democracias colocam, né, os seres humanos em equilíbrio. E quando a realidade é outra, completamente diferente. Agora, a gente tem que entender por que isso, né? É o ideal do cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo, entre outras coisas, ele vai acusar, né, que as nossas crenças morais, os nossos valores morais, eles não são verdadeiros porque não encontram fundamento racional. E isso que eles chamam de fundamento racional é algo que o cientificismo nunca define, o que é exatamente o que é essa racionalidade, né? E que, na verdade, é sempre arbitrário, né? É sempre arbitrário. Ou seja, o cientificismo, no fundo, é um relativismo moral. As pessoas acham, né, cientificismo, ciência, certezas, mas, na verdade, ele é um relativista moral. O cientificismo, portanto, com esse relativismo moral, acaba por tirar da ciência a busca pela verdade. Por quê? Porque ela não mais está preocupada em entender a realidade, mas sim, né, busca manipular a realidade, né, moldar a realidade segundo os nossos desejos subjetivos. E não mais nós, ao entendermos a realidade, ao contemplarmos a ordem do cosmos, da natureza, em todas as suas dimensões, da dimensão material até a dimensão moral, nos moldarmos a ela, porque essa é a verdadeira liberdade. É ser livre para aceitar, contemplar a realidade e nos harmonizar com ela. É o caminho da harmonia, e por isso o Tao, né? O Tao é esse ideal de harmonia com a ordem inscrita no real. A ciência moderna, segundo Lewis, portanto, ela busca apenas estudar fatos isolados, sem extrair deles uma ordem geral. E, ao mesmo tempo, busca não a verdade sobre esses fatos e sobre a realidade que, né, compõe todos esses fatos, mas poder sobre a realidade para reconstruí-la segundo os desejos de alguns, isso é muito importante, alguns seres humanos.
Portanto, ele faz uma coisa muito interessante, que ele liga esse ideal da ciência moderna, que não quer mais entender a realidade para nos moldarmos e entrarmos em harmonia com ela, com a magia. A ciência moderna, ela é filha, de certa forma, de um culto à magia. As pessoas acham que o culto à magia existia nas sociedades primitivas. E, na verdade, muitos dos chamados cientistas modernos escreveram muito mais sobre magia, alquimia, bruxaria, do que ciência, no sentido moderno. O exemplo disso é Newton. Os escritos de Newton sobre alquimia, etc., são muito mais numerosos do que a sua física lá materialista, né? Ou seja, Fala isso por para um quê? físico, ele vai morrer. Mas eu digo, Não, estude Newton, então aquele que você diz que defende, né? Estude os seus escritos, vai lá, conheça a obra do Newton e não, né? E depois reconheça. Né? E novamente, não se está com isso jogando fora a ciência moderna. Se está apenas alertando de que ela é movida por um ideal perverso. É isso. O Lewis faz um apelo no final do livro de não, nós precisamos informar, recolocar a ciência nessa grande busca do entendimento do real, da ordem a qual o ser humano faz parte. Por que então a ciência moderna ela é filha da magia? Porque a magia é justamente esse desejo de moldar a natureza segundo o que eu quero. O cara vai lá, faz um feitiço para que as coisas funcionem como eu quero. Então, vai chover quando eu quero, né? O outro vai morrer quando eu quero, eu só vou morrer quando eu quiser, né? E se eu quiser. A diferença, né, entre o Bacon, Francis Bacon e o Dr. Fausto, né, é porque é uma diferença que a gente consegue ver em retrospectiva, né? Porque o método do Bacon aparentemente deu certo, né? O método da ciência moderna, da experimentação, enfim, o método do Dr. Fausto, né? Que enfim dizem, né? Alguns dizem que ele chegou a fazer um pacto com o diabo, enfim, né, isso aí já é mais complicado, mas enfim. O método, né, a bruxaria, a gente não acredita mais, né? Pelo menos os modernos não acreditam muito. Mas essa é uma diferença que a gente está fazendo, né, em retrospectiva, é uma abstração que a gente está fazendo, porque na época era tudo a mesma coisa, o objetivo era o mesmo, domar a natureza, fazer com que a natureza se curve ao homem, né? Mas o método era diferente. E a verdadeira ciência, segundo C.S. Lewis, é o esforço de sairmos de si, né? De sairmos da nossa subjetividade, nos abrirmos para o mundo, descobrindo o real, né? Descobrindo a ordem da realidade e, com base, então, nesse conhecimento, moldar a nós mesmos, segundo o real. Isso é a lei natural. A lei natural é descobrir e obedecer essa lei, nos colocar em harmonia com essa lei. Ou seja, ordenar as minhas paixões, os meus caprichos, os meus desejos, para me abrir para o real e entrar em harmonia. Agora, veja como isso é um ponto que a gente pode trazer também para o momento presente, para aquilo que se chama ideologia de gênero. A ideologia de gênero é cientificista, por incrível que pareça. Né? Em que sentido? O ideal da ideologia de gênero é que você pode ser, né, o que você desejar a qualquer momento. Então, se eu quero ser uma mulher, eu posso ser. Eu posso me sentir uma mulher, e o fato de eu me sentir uma mulher me torna mulher. E vice-versa. Também, se eu quiser me sentir uma criança, né, nós temos os transetários, eu não sei como é que se chama isso, né, eu sou um homem de 40 anos, mas eu me sinto como um menino de 12 anos. Então, tem até os transespécie, né, tem as pessoas que dizem, não, eu me sinto um cavalinho, eu vou me vestir de cavalinho, vou andar por aí trotando, um cachorrinho, né? E mais ainda, negando toda a natureza, né? Porque junto da ideologia de gênero também, se eu sinto que eu não quero ter esse filho, por exemplo, eu vou lá e aborto, né? E me convenço de que é apenas uma pústula de sangue, um aglomerado de células, né? Seria a mesma coisa de eu tirar uma unha encravada. E qual é o argumento que eles dizem? Eles dizem assim, não, porque quem defende o contrário está defendendo apenas valores morais, religiosos, etc., mas a verdadeira ciência mostra que o nosso gênero não tem nenhuma conexão com a nossa biologia, que tudo são estados emocionais, né? Ou seja, quando você pega o discurso da ideologia de gênero, ele cabe direitinho no cientificismo.
e nesse ideal, nessa pretensão de que a natureza ela é aquilo que nós desejamos. Pronto, né? Quando uma pessoa fala tudo são estados emocionais, eu gostaria de perguntar, o que tu está dizendo é resultado de um estado emocional teu? Né? Se é, então por É, que eu tenho que acreditar? exatamente. É. Então veja como o C.S. Lewis consegue, né, a partir de uma coisa tão simples como um livro didático, né, refletir sobre algo tão universal, né, que se tornou tão universal na nossa modernidade. Então, é um livro que suscita várias outras reflexões. A gente tocou aqui apenas em um ponto, né, suscitado no final do livro, mas tem vários outros pontos, como uma reflexão sobre o sistema educacional, né, um sistema educacional que hoje, em vez de formar os alunos né, para herdarem a sua língua, a sua história, né, querem inculcar nos alunos ideologias, preferências dos seus professores, né? Nós temos também uma visão muito interessante do C.S. Lewis sobre a diferença, né, entre o aprimoramento da cultura, ou seja, a cultura como algo orgânico a ser aprimorado a partir da transmissão da herança, né, e da sua conservação para esse discurso que hoje é tão comum do inovador, vamos transformar tudo, vamos negar o passado, né, e fazer tudo completamente novo. Ele faz a distinção entre o aprimoramento, que é algo interno, né, um aprimoramento do próprio tal, né, que, por exemplo, o cristianismo representaria um aprimoramento do tal, e o aprimoramento não, desculpa, a transformação vinda de fora, né, a mudança, né, que seria, por exemplo, né, as ideologias modernas, ele menciona Nietzsche, enfim, que é a destruição do tal. Nesse sentido, ele é bem claro, eu acho, né? Ele diz assim, no primeiro momento, ele diz o seguinte: a mente humana não tem mais poder de inventar um novo valor, né, um novo valor moral, do que de imaginar uma nova cor primária, ou até de criar um novo sol e um novo céu, no qual ele possa se mover. Ou seja, os valores morais são objetivos, tanto quanto as cores primárias, quanto o céu, né, e o sol. Né? Então, assim, a questão da cor também é muito interessante. As cores que podem ser criadas, ela só pode criar uma cor nova se você souber das cores primárias. Elas são uma combinação, um rearranjo das cores primárias. Ao ponto que ele, logo em seguida, ele vai dizer assim: será que isso significa, então, que jamais se possa progredir em nossas percepções de valor? Né? Porque daí as pessoas confundem, tá vendo? Ele é um reacionário, imobilista, ele quer que tudo fique igual, que não se transforme. E aí ele responde aqui de diversas formas, mas o melhor trecho, na minha opinião, é quando ele fala o seguinte: já um grande poeta que amou e esteve bem nutrido por sua língua materna, ou seja, incorporou a tradição, né, também pode querer empreender grandes mudanças nela. Mas suas mudanças linguísticas são feitas no espírito da própria língua. Ele estará trabalhando de dentro dela, né, a partir dela. A língua que sofrerá as mudanças também as terá inspirado. Uhum. É Né? muito, é muito A interessante. continuidade. Exatamente, continuidade. É muito interessante que também muito se fala que a língua está sempre em constante transformação, tudo muda, não existe língua certa, né? Enfim, é justamente essa falha de perceber o que é uma mudança interna, né? E o que é uma mudança, uma destruição que vem de fora, né? E a gente vê todos esses ideais que negam o passado em nome de uma ciência, né? Ou seja, não, nós temos que negar essas estátuas, esses símbolos que, né, em nome de um futuro promissor. Mas quando a gente vai ver esse futuro promissor, nada mais é do que a tragédia de toda utopia. Toda utopia, no fundo, é o desejo pessoal dos formuladores da utopia e que se transforma numa distopia, exatamente porque você se dissocia da realidade. Assim como no outro episódio, né, nós analisamos o livro Alienista, do Machado de Assis, é justamente essa tragédia do alienista. Né? Ao negar as convenções sociais e buscar um fundamento racional para tudo, ele mesmo se aliena, ele mesmo se deixa, ele se desumaniza os outros, porque os outros se tornam meios para a sua grande tese, para o seu grande estudo, né? E o final disso tudo é ele isolado, ali, desconectado, né, da realidade, porque, né, ele buscou criar a realidade conforme a sua razão, a sua ideia. E isso, né, ao longo da história humana, só tem produzido verdadeiros banhos de sangue, tragédias, escravidão. Né? E essa dualidade é muito interessante. A abolição do homem
né? Não é uma abolição de alguma limitação, de alguma escravidão, né? Negativa, né? Corruptora, mas é a abolição daquilo que nos dá liberdade, nos forma, né? E é nesse sentido que ele expressa a missão da educação. Ele diz: a educação não é podar as árvores de uma floresta, não é eliminar as coisas, é regar o deserto, né? É fazer, né, buscar um elemento formativo dos seres humanos, né, aonde ele se abre para a realidade e não o contrário. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio do novo quadro, onde a gente vai buscar sempre essa reflexão em torno dos ideais da modernidade para desconstruí-la, trazer para vocês uma dose, então, de ceticismo em relação a essas promessas que nós vemos aí divulgadas na mídia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Getter, Rumble, YouTube, nos procurem por lá, Ordem Natural Podcast. Não deixem de curtir e compartilhar esse episódio com amigos e também, por que não, com inimigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, faz parte, né? E fiquem com Deus.